Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje. A ansiedade é um problema na sua vida? Você come quando está se sentindo ansiosa? Você se comunica? Como você se comunica que você é ansiosa? É hoje que nós vamos conversar sobre esse tema, né? Sobre a ansiedade, como isso influencia nos seus hábitos alimentares, como isso influencia na forma como você se alimenta. Eu sou Andresa Norberto, nutricionista, terapeuta alimentar e coach nutricional e quero trazer para você como você pode começar a mudar a sua relação com a comida, olhando para a ansiedade de uma forma mais amorosa, de uma forma diferente, que às vezes você nunca tenha olhado antes. Então eu recebo muito isso na caixinha de perguntas, Andresa, o que eu faço com a ansiedade, né? Eu engordo porque eu sou muito ansiosa. Então, de fato, a ansiedade, ela interfere, né, diretamente em como você come, em como a gente busca esse alimento, os alimentos que eu busco para aliviar, para dar conforto, para dar um afago, aquele sentimento ruim. Mas antes disso tudo, é muito importante que a gente dê um passo para trás e que a gente identifique esses sentimentos, mas sem julgamento. Quantas vezes você, às vezes, está ali se sentindo ansiosa, aconteceu alguma situação, você ali brigou com o seu marido ou com o namorado, às vezes com a mãe, e isso te gerou um pensamento. É um pensamento ali negativo sobre aquela questão. Vamos supor que com o marido. Então, ele não me respeita, ele não valoriza nada que eu faço, eu sempre tenho que me impor sobre os meus desejos e ele não escuta. Eu não estou sendo compreendida. E esses pensamentos, eles vão sendo alimentados. Então, são pensamentos negativos. O que isso gera? Gente, isso começa a gerar um sentimento aqui, né? Uma emoção desafiadora. E dessa forma, você vai sentir o que ali? Raiva, tristeza, angústia. Vem a ansiedade de você estar pensando, ele vai me tratar assim sempre, eu não vou aceitar isso, o que eu vou fazer? Então, são pensamentos que ficam ali criando ilusões, situações, visualizações e vai lá no passado, fica no futuro e nunca tá no presente, não tá ali, né, serena para resolver a situação da melhor forma. Então, eu falo que as emoções, quando a gente vê esse ponto, as emoções estão dominando a gente. A gente está ali muito pelo emocional e aí age de forma impulsiva, age de forma reativa, né, do jeito que vem, vai, e não é assertiva dessa forma. E daí a gente vai, depois de um tempo, quando a cabeça está mais fresca, arrepende por uma situação ou aquela discussão ela fica maior e isso gera outros problemas. Então, essa questão desse pensamento, né, que é alimentado ali de acordo com uma situação, um momento, vai gerar uma emoção e essa emoção vai fazer com que você se comporte de uma forma que às vezes você nem percebe que está buscando a comida para lidar com aquela emoção. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental, é imprescindível para que a gente comece a conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções e a gente entender essa ansiedade, olhar para ela de uma forma diferente, que é sem julgar. Ok, o que eu estou sentindo, né? Isso aconteceu porque foi uma lembrança, foi uma situação que aconteceu agora, hoje, né, no meu dia, que me despertou isso e que tá me fazendo, né, sentir dessa forma tão desconfortável. E assim, as emoções, não pense que a gente tenha que viver sem elas, que é algo ruim. As emoções, elas sempre são um convite pra gente se conhecer, pra gente se desenvolver, pra gente olhar pra dentro. Então, olhar para as emoções de uma forma diferente
Isso possibilita que a gente aceite, que a gente acolha e acaba melhorando os nossos relacionamentos. E assim, o relacionamento é uma área na vida muito importante, que se ela tiver em desequilíbrio, acaba ali direcionando para a comida, acaba sendo descontado aquele desconforto na comida. Então, uma coisa muito interessante que eu quero deixar aqui para vocês hoje é esse olhar para as nossas emoções, para a nossa ansiedade, com um olhar mais amoroso, com um olhar de curiosidade, com um olhar de, o que essa emoção, essa ansiedade está querendo me ensinar? O que ela está querendo me dizer? Porque emoções, sentimentos, primeiro dê nome a elas. E isso leva um tempo, é um processo de você começar a entender das suas emoções. E aí, dando nome a elas, não julgar o porquê está sentindo. Não deveria estar sentindo, isso é muito ruim, mas olhar elas como uma chamada para mudança. Emoção é chamada para mudança. Se acontecer um exemplo, uma situação no trânsito, eu estou ali dirigindo meu carro e vem um motorista e me fecha, e eu quase bato no canteiro central, ou minha filha quase se machuca. E isso gera já uma bioquímica no nosso corpo. Por quê? Uma forma de, é um alerta, aconteceu alguma coisa aqui. E aí, quando a gente olha, para uma situação, nossa, isso me gerou uma raiva e eu tô com raiva. O que acontece? Esse tipo de comportamento, ele é repetitivo, ele acontece com mais vezes, então perceba se coisas que acontecem no seu dia a dia, elas estão te despertando essas emoções desafiadoras, e aí o que ela está querendo me mostrar? Que eu preciso desenvolver mais paciência, eu preciso respirar fundo e perceber que eu não controlo todas as coisas que acontecem na minha vida. O cara me fechou, ok, aquela hora ali, fico nossa! E aí, se a gente mudar a percepção e começar a olhar essa situação como eu posso ficar mais alerta aqui? Eu posso perceber que eu preciso colocar um cinto na minha filha sempre, não posso esquecer, e eu multiplicar a minha atenção. E pensar, nossa, pessoa, vá com Deus, melhore a sua atenção, as suas questões do dia a dia, porque às vezes a pessoa que está ali desatenta, aconteceu alguma coisa também. E quando a gente aceita aquela situação como negativa, como ruim, a nossa vibração ela baixa. Aqui hoje eu vou falar de questões energéticas. Por que abaixa? Porque eu tô ali vibrando no medo, na raiva, no ódio. E isso faz com que às vezes eu atraia mais situações desse campo pro meu dia. E é atração, aquilo ali, aquela raiva, aquele sentimento negativo que eu não quis olhar ou que eu não tenho conhecimento de que eu preciso interpretar como, ok, aconteceu, eu tive atenção, resolveu, respira fundo, volta aqui, centra e ok, o dia que segue, mas se eu não olho dessa forma, peraí, aqui tá virando uma bagunça e aí uma situação acontece ali, logo em seguida eu já afronto com outra questão, alguém me trata mal ali no trabalho e eu não me sinto bem e eu não consigo comunicar os meus sentimentos ou falar, expressar que aquilo ali não foi algo de forma agradável e vai virando um emaranhado. Então percebam, minha gente, como é importante a gente começar a olhar para dentro, a gente se conhecer cada vez mais, não ter medo. E esse autoconhecimento, ele não é gostosinho, ele não é fácil. Muitas das vezes a gente vai se deparar com situações ou com pontos profundos que às vezes dói. Por quê? Porque às vezes a gente é orgulhoso, a gente não quer admitir, a gente não quer, às vezes, mudar a percepção do que a gente vê da vida. E
É uma chamada para a gente mudar o nosso filtro. Porque todas as situações acontecem, são neutras. Nós é que damos interpretação às coisas, né? Todo momento está acontecendo situações, mas a forma como eu interpreto, isso vai interferir na minha vida, vai interferir no meu comportamento com tudo. E não é diferente com a comida. E então, assim, olhando para essa questão, às vezes hoje você tá acima do peso, né? Hoje você às vezes tá com 5, 10, 15, 20, 30 quilos acima do seu peso e você quer muito emagrecer. E às vezes agora nesse ponto, fala assim, Andresa, mas eu sou muito ansiosa. Então eu deixo aqui para você essa reflexão de você começar a olhar a sua ansiedade com mais amorosidade. E assim, não se julgue, eu sou ansiosa. Você não é ansiosa, você está ansiosa por alguma questão. Então não se rotule, porque quando você se rotula, você tá ali, né, se colocando um lacre de que você não pode se comportar de outra forma como uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque senão você vai se desidentificar daquele rótulo que você está colocando em si. Faz sentido para vocês? Deixa eu acenar para o pessoal que entra, que sai. Essa live vai ficar gravada. Esse tema foi interessante, você perceber que pode ajudar suas amigas, conhecidas, parentes. Manda um aviãozinho para elas que ele vai ficar no feed salvo, né? Sempre eu tenho conteúdos aqui no meu Instagram, nas minhas outras redes, YouTube, Face, para ajudar pessoas no processo de emagrecimento. E é um processo de emagrecimento diferente. Por quê? Porque a gente não olha só para a comida, como é algo que as dietas nos ensinaram. Olha para a comida, corta aqui, diminui carboidrato, come mais verdura, mais fruta. E não é isso. O caminho diferente é a gente trilhar três pilares, que é a gente conhecer os nossos pensamentos e trabalhar aqui a nível mental, porque a nossa mente é que comanda a nossa vida. Então, quando a gente não olha e conhece, percebe, controla a nossa mente controla a nossa vida e vai como, né, o vento quiser. E aí a gente vai pôr culpa no acaso, na sorte, no azar. E a verdade é, a gente cria a nossa realidade o tempo todo, de forma consciente ou inconsciente, mas a gente está criando a nossa realidade. E nós precisamos entender nesse ponto que nós somos os únicos responsáveis pelo que vivemos, pela nossa realidade, e não, às vezes, ficar nesse papel de vítima, que pode estar muito relacionado à dificuldade, às vezes, de você conseguir alcançar os resultados, os objetivos que você tanto almeja na sua vida. Porque às vezes você está se vitimizando, você está num espaço ali de sempre colocar a culpa para o terceiro, para outra pessoa, e não olhando de verdade para você e se autorresponsabilizando nessa questão de que as coisas na vida, às vezes a gente não controla, mas a gente controla as nossas reações, nós controlamos a forma como a gente vai se comportar, nossas percepções e os nossos comportamentos. Isso a gente controla, ok? Nós controlamos as nossas reações. E essa é uma forma imprescindível da gente, né, olhar para essas emoções, olhar para esses sentimentos, essa ansiedade. Né? Assumir essa responsabilidade, autorresponsabilidade, primeiro ponto, tá? E então os 3 pilares que eu venho falar para vocês, que eu sempre trago aqui, para vocês se conhecerem, essa questão da reprogramação mental, de conhecer os tipos de pensamento que você tem. Eu quero emagrecer, Andresa. Aí você acorda cedo, muito animada, né? A comer melhor, a se hidratar. Chega depois do almoço, poxa, vontade de comer doce. Aí vem a ansiedade. A ansiedade de pensar, meu Deus, eu preciso segurar essa vontade, não posso comer, tenho que segurar essa fome, deixa eu beber uma água. Aí, no final do dia, tá cansada. Às vezes desanimada, às vezes estressada. Aí chega à noite, não tá com aquele ânimo de fazer janta e come alguma coisa mais rápida, uma fritura, ou excesso de carboidrato ali. E às vezes até come um doce para lidar com alguma emoção. Então perceba que isso vai acontecendo.
E aí, o que você pode fazer nesses momentos? Espera aí, que tipo de pensamento você está tendo quando tem esse comportamento? São tantas coisas que a gente precisa olhar que, Andresa, é fácil? É simples, mas não é fácil. É simples porque a gente vai olhar rotina, a gente precisa olhar as suas emoções, o que influencia você de buscar comer de forma descontrolada, de forma compulsiva. Quais são os pontos no seu dia, né, as questões na sua vida que estão acontecendo e que tá levando você a comer sem fome física. E às vezes a gente precisa conhecer essa fome física. Você conhece a sua fome física, aquela fome real, aquela fome que, se eu falar pra você, arroz, feijão e ovo, você pensa, nossa, eu como. É fome. Brócolis com cenoura e um pedaço de carne de vaca. Nossa, eu como, Andresa. Bombom com milkshake, eu tomo, eu como. Então, assim, a fome real, ela não é seletiva. E existe aí um processo de você conhecer cada vez mais como essa fome, ela chega em você, como ela está ali presente, né? E às vezes a gente tem medo dessa fome. E falando dessa questão da fome, esse olhar para o corpo, né? Entender esses sinais tão importantes que o corpo dá, eu falo do terceiro pilar do meu trabalho, do método HEAR, que é a reconexão com os sinais do corpo. Quando eu falo das emoções, né, eu falo assim, às vezes a gente sim precisa acolher as nossas emoções, entender da nossa ansiedade, julgar menos, e depois desse ponto olhar para o corpo e pensar, naquela hora que eu tô sempre buscando comida, à tarde, à noite, nos finais de semana, aquele momento que você se descontrola, olhando para aquele momento ali, né? Se pergunte, o que realmente eu preciso? O que eu preciso nesse momento? E aí, conectar mais com o corpo para perceber se é um cansaço físico, se é uma irritação, se é uma falta de descanso. Então, né? São faltas que às vezes a comida ela entra como uma válvula de escape, uma bengala. E aí ficar olhando ali, aliás, não querer olhar para esses pontos. E quando pensa em emagrecimento, me conta aqui, você pensa em emagrecimento, você vai pensar logo em quê? Fazer uma dieta restritiva, vai cortar os alimentos que eu como. E aí, muito provável que se você já tentou 1, 2, 3, 4 dietas, 4 vezes emagrecer ao longo da sua vida ou mais, muito provável que você está buscando essa metodologia, que ela foi totalmente desenhada para falhar, e aí você começa ali numa restrição de cortar alguns alimentos, e a própria dieta ela faz o que com a gente? Faz a gente classificar alimentos como proibidos e permitidos. É uma tabela mental. Você nem precisa ter um papel, tá? Aqui é proibido, aqui é permitido. E aí quando tem a dieta escrita aí que é pior, né? E o que acontece com isso? Você vai ali, começa a fazer essa restrição, começa a dar certo, você perde peso, mas acontece tanta coisa no seu corpo para tirar você dessa restrição, porque a restrição ela é uma ameaça para o seu corpo. E aí você, de uma hora para outra, não dá conta mais de fazer, você chuta o balde. Eu não consigo, eu não quero. Isso interfere diretamente na sua autoestima, no seu senso de capacidade. Por quê? Eu tô tentando emagrecer, mas eu não consigo. Eu vou até começar a fazer uma dieta aqui, mas eu já sei que eu não consigo. Eu tenho até inveja das pessoas que têm foco, força e fé, essas pessoas aí que conseguem, não sei o que eles fazem. Na verdade, não é culpa sua, o problema não é seu, mas sim a metodologia que você busca para alcançar esse emagrecimento, para ter uma relação positiva com a comida, é que está prejudicando você alcançar os seus objetivos. Então perceba quantas e quantas vezes você vem tentando, faça uma dieta, corta aqui o arroz, diminui o carboidrato, coloca mais verduras, começa a atividade física, mas a mentalidade de dieta tá ali forte.
Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é proibido, isso aqui é permitido. Fora os policiais alimentares, que são pessoas que ficam ali o tempo todo cobrando você dos alimentos que você tem que comer. Você comeu batata com arroz hoje, você tá louca, você não quer emagrecer? Desse jeito você não vai conseguir, não. Então perceba que tudo isso é o ciclo que a dieta provoca e existe um caminho diferente. E o mais fodástico, né? Que eu falo das dietas, da gente viver essa vida nessa mentalidade de dieta, de fazer dietas restritivas, essa preocupação incessante por comida, por comer, essa questão da gente estar alimentando o tentar. O tentar. Todas as vezes que eu tento e não consigo, eu reforço uma crença de incapacidade. Todas as vezes que eu me proponho a fazer algo que eu não consigo, que eu não sigo adiante, e eu vou lá e interpreto aquilo de forma inconsciente de que eu não sou merecedora, de que eu nunca vou conseguir ser mais magra ou alcançar um peso ou a saúde extraordinária que eu mereço. Então, gente, primeiro ponto é sair das restrições alimentares e buscar profissionais, perfis que alimentam uma comunicação positiva com a comida, uma relação positiva com a comida. Aí quando eu falo assim, Andresa, mas aí você fala de não fazer dieta, né? Que não pode fazer restrição para emagrecer. Mas e aí eu vou emagrecer? Eu te falo, você fazendo restrições alimentares, você tem comido em paz? Você tem se alimentado sem culpa? Tem te feito emagrecer e sustentar o peso perdido? Então não, né? Eu acredito que não. Se suas respostas foram a maioria não, Andresa, então eu te proponho olhar para um caminho diferente. E esse caminho diferente, primeiro ponto é mudar aqui, a mentalidade, formas de pensar. E para mudar, primeiro você tem que identificar que tipo de pensamento que você tem. Então, tem uma pergunta interessante que eu falo. Quando que eu faço para você fazer, para você começar a reprogramar sua mente? Quando você vai comer, você tem preocupação incessante com os alimentos? Você tem um pensamento de proibido e permitido? Quando você come, você sente culpa? Você tem pensamento, olha só, você tem pensamento de que não deveria comer o que você está comendo? São pensamentos disfuncionais, é uma mentalidade destrutiva. Então, se você identifica esses pensamentos, eles precisam ser desconstruídos. Por quê? São pensamentos que estão alimentando aqueles sentimentos, ansiedade, irritação, nervoso, angústia, né? E que está fazendo você se comportar, você ter ações que vão sempre te levar para trás, que vão sempre fazer o quê? Sabotar aquele objetivo que você tem consciente. Então, Andresa, eu quero emagrecer. Conscientemente você quer emagrecer. Mas por que você nunca consegue? Por conta desse primeiro ponto. Pensamentos, mentalidade de dieta. Então, existe uma forma totalmente diferente de você se relacionar com a comida e que começar a neutralizar os alimentos. Não existe alimentos proibidos e permitidos. Começa a pensar isso. Não existe alimentos proibidos e permitidos. Mas esse pensamento, ao longo do processo que eu trabalho com as minhas clientes, elas vão perceber que, você pode ter pensado, Andresa, mas se eu pensar que tem alimentos que são proibidos e tem alimentos que são permitidos, eu penso assim, então tá errado. Não posso pensar assim. É disfuncional, ok? É disfuncional. Então, eu vou pensar que chocolate não é proibido nem é permitido. Sim, o chocolate, pensa, o chocolate te faz engordar? O chocolate faz todo mundo engordar? Chocolate em qualquer quantidade te faz engordar? Qualquer frequência? Então, se eu comer uma colher de brigadeiro todos os dias, olhando para o meu contexto geral, eu como mais alimentos frescos, caseiros, saudáveis, mais esses alimentos do que doces, eu faço atividade pelo menos 3 vezes por semana, busco dormir mais cedo, né? Meditar, que é estar comigo mesma e olhar para os meus
meus conflitos, ver o que os meus pensamentos estão criando ali, porque é ali que eu preciso limpar. Se eu faço tudo isso e como uma colher de brigadeiro por dia, eu vou engordar. Eu não sou saudável por isso. Então perceba que são julgamentos que a gente aprendeu a fazer com a mentalidade da dieta que foi desenvolvida ao longo dos anos e que definitivamente não está dando certo. Por que eu falo isso com tanta firmeza? Andresa, não está dando certo fazer dietas? Não, 95%, deixa eu pegar aqui o livro. Aqui, opa, aqui é caderno para dar, vender muitos livros. Tá nesse livro da nutrição comportamental, que é uma bíblia, né, que fala assim, todos os nossos comportamentos, aqui tem ferramentas, tem o estudos do cognitivo comportamental, que é os nossos pensamentos mesmo. Então fala, 95% das pessoas que fazem dietas, elas voltam a engordar no período de 6 meses a 2 anos. Você deve conhecer, você pode estar vivendo isso, ciclos de efeito sanfona. Engorda, engorda 3 quilos, emagrece 2. Engorda 4 quilos, emagrece 3. Aí depois, se você está com 20 quilos a mais, você não ganhou esse peso do dia para a noite. Foi num processo. E às vezes foi assim, ó. Emagreceu 5, engordou 6. Emagreceu 7, engordou 15. E por aí vai. Engorda, e tem um porquê. As pesquisas, elas são categóricas, elas mostram o que acontece com o nosso corpo quando a gente pensa em fazer uma dieta, quando a gente pensa em emagrecer buscando essa metodologia. Então, o que eu te convido hoje, falando aqui primeiro, né, do tema da live, Minha Ansiedade Me Engorda, é você começar a mudar essa comunicação com você mesma, eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa em alguns momentos e eu escolho acolher a minha ansiedade, dar uma pausa, olhar para dentro, e isso vai fazer com que você fique mais consciente para você fazer as suas escolhas posteriormente a esse momento. Ou seja, você está ansiosa, você vai avaliar, nossa, foi o dia, foi cansativo, foi alguma coisa, né? Foi o trabalho ali, eu tive um desentendimento com uma colega do meu trabalho, ou eu não consegui entregar um documento no prazo que foi proposto, ou eu precisava fazer todas aquelas atividades em casa que eu me propus, e cuidar do meu filho e fazer o jantar, e aí eu não fiz, tal, gerou ansiedade. Peraí, calma, se acolha. Acolha essa ansiedade. Respire fundo, conscientemente, isso é uma prática. Alivia seus pensamentos. E assim, dessa forma, você repetindo essa respiração consciente, repetindo esse olhar para dentro e não ficar buscando respostas fora de você o tempo todo, buscar, né? Às vezes a gente tá ansiosa, eu preciso resolver essa ansiedade. Não, calma. É só dar um passo para trás e se acolher. Olhar com amorosidade essa ansiedade. E o que eu falei no começo da live, todas as nossas emoções, elas são um convite para mudança. O que eu preciso melhorar dentro de mim, a forma como eu me comunico, como eu me comporto? Que é esse sentimento que eu tô sempre ali sentindo recorrente, que tá sempre, né, me deixando... O que é? Será que é paciência? Andresa, paciência não é pra mim. E é uma escolha. Você ficar naquele papel... naquela área, naquele quadrado de vítima. Por quê? Porque quando eu nego olhar minhas emoções, eu estou aceitando ficar num quadrado de lamentação, de reclamação, de vitimização. E aí, nada na sua vida provavelmente vai acontecer de diferente. Você vai continuar colhendo os mesmos resultados. E
Não é culpa de Deus, não é culpa do governo, não é culpa da comunidade, não é culpa do seu marido. Não. Deus deixou pra gente algo fantástico, que Ele é maravilhoso, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ou seja, eu sou dona das minhas ações, das minhas escolhas, sou dona, inclusive, dos meus pensamentos. Então, o que você está alimentando aí na sua cabecinha, nesse momento? O que você está alimentando? Né? Bom, gente, então olha só. Olhar para essa ansiedade com carinho. Uma outra questão. Dietas não são o melhor caminho, porque elas vão ter um dia para começar e vai ter um dia para terminar. E o que fica como consequência é muito provavelmente um comer disfuncional, um comer descontrolado, um comer exagerado. E aí você vai se sentir mal e se sentir culpada. Nossa, eu sou uma descontrolada. Não, você não é descontrolada. Você só está buscando uma metodologia errada. E eu trabalho todas essas questões dentro da minha mentoria, individual e também em grupo. É um grupo de mulheres seletas que a gente trabalha 3 pilares, que é a reprogramação mental, a inteligência emocional e a reconexão com os sinais do corpo. Então é um quebra-cabeça que a gente vai montando, cada uma ali dentro da sua particularidade, vai desenvolvendo uma relação diferente com a comida, de altos e baixos, mas sempre em processo, sempre crescendo. E assim, é liberdade, autonomia, é prazer, responsabilidade e realmente um emagrecimento que ele vem de forma leve. E eu falo que é muito importante a gente ressignificar o emagrecimento, porque às vezes a gente olha o emagrecimento como algo muito sofrido e que realmente, de fato, se você olha hoje o emagrecimento como algo difícil, é porque foi difícil mesmo, porque você buscou as metodologias que estavam disponíveis que fizeram você sofrer, passar fome, ficar ali mais ansiosa ainda. Mas existe um caminho diferente, existe o método RIR, de emagrecimento, que é a minha mentoria. Existe profissionais e profissionais que hoje não trabalham com dietas restritivas e eles trabalham te ajudando a olhar para dentro, a olhar suas questões, o seu emocional, ajudando nas suas rotinas. E é isso que eu trabalho dentro da mentoria. Então, quais são as suas maiores dificuldades em relação ao emagrecimento? Né? Quais são as emoções mais prevalentes que estão te deixando descontrolar e descontar na comida? Então a gente começa a trabalhar tudo isso, né, meio que fazer uma bagunça no quarto para limpar, para depois colocar tudo em ordem, né? E é isso, gente. Amanhã às 17 horas tem mais uma live, tá? Toda segunda e terça aqui às 17 horas. Essa live vai ficar gravada, muitas coisas para vocês tirar de insights, né? Quem tiver aí quiser mandar alguma pergunta, quiser mandar aqui se teve alguma chave virada aí nessa live de hoje, manda aqui para mim, tá? Fico muito satisfeita com a participação, a presença de vocês e não deixe de mandar esses conteúdos aqui no meu perfil. Tem pequenos trechos para pessoas que precisam de ajuda, precisam de um caminho diferente, precisam despertar para essa relação diferente com a comida. Porque comida é muito bom, comer é gostoso, a gente vai comer até o último dia das nossas vidas, se Deus quiser, a gente vai, né? Então, por que não a gente tá em paz, tanto com o brigadeiro quanto com arroz e feijão? E dentro da mentoria, até finalizando, a gente trabalha a nutrição a nosso favor, que é, sim, eu posso comer chocolate, mas qual a frequência, assim, onde que você escolhe que entra na sua vida? Qual contexto? Porque às vezes você come chocolate de forma automática, nem tá saboreando, nem tá comendo com prazer. E aí quando você começa a fazer as pazes com esses alimentos, você vai perceber que aquele desejo compulsivo alterado e gigantesco por certos determinados alimentos que hoje você tem problema,
são justamente os alimentos que você sempre se proibiu, porque as dietas te proibiram, porque a mentalidade da dieta, aquela lista dos proibidos e permitidos, faziam com que você se comportasse dessa forma e tivesse esse desejo alterado por esses alimentos. Então, a partir do momento que você começa a neutralizar, olhar, eu posso comer, mas é realmente esse alimento que eu quero agora? É esse alimento que vai me nutrir nesse momento? Será que eu tô sentindo fome física e esse chocolate vai acabar com a minha fome física? Esses questionamentos vão te dando uma inteligência gigantesca que com o praticar, você vai começar a ter, assim, uma leveza para fazer suas escolhas, suas decisões, colocar limites saudáveis e não precisa de dietas, né? E sim, essa dedicação de autoconhecimento. Beijo no coração de vocês. Até amanhã às 17 horas. Tchau, tchau.